Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso ponto de vista hoje é sobre empreendedorismo e sucesso. O nosso bate-papo, nós vamos falar muito além do sucesso. Nós vamos falar de propósito, liderança e o sentido da vida. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos um convidado super especial. Ele é empresário, um idealizador, um sonhador, como ele mesmo gosta de ser chamado. Ele é engenheiro químico, casado, pai, fundador e presidente da Start Química. Nós estamos falando do nosso convidado, Fábio Berger. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Gostei, você soletrou meu nome direitinho. Falou? Pouca gente faz isso. Mas é um prazer estar aqui contigo e a gente conhecer um pouco mais dessas histórias, né? Gente, eu estou muito feliz hoje, sabe por quê? Porque assim, a gente fala da Start Química e a gente logo pensa o quê? Naqueles produtinhos que nós mulheres adoramos, né, gente? Quem aqui que não gosta dos produtos da linha Azulin, do Pedrex, Alumil, TUF? E eu descobri agora recentemente que essa pessoa aqui também é pai da Provanza, né, a Também, Provanza tem o também. DNA do Fábio Perger. Eu estou muito feliz porque, assim, falar de Start Química, falar de Fábio Perger, é falar de história, falar de conexão. Quando a gente fala de você, Fábio, e da Start Química, a gente logo pensa quase que numa simbiose, né, entre você e a empresa que você criou há tantos anos atrás. Mas antes da gente começar com esse nosso bate-papo, eu quero agradecer ao nosso patrocinador. Você já teve vontade de morar em um lugar que te oferecesse melhor qualidade de vida e uma maior proximidade da natureza? Parque das Árvores te oferece essa experiência. Parque das Árvores é o primeiro bairro planejado de Monte Carmelo com toda a infraestrutura necessária. O projeto ele é organizado em setores. Lá terão os setores residencial, saúde, educação, serviço, comércio, hotelaria e, lógico, muita área verde e áreas de convivência. Agora sim, Fábio, vamos começar nosso bate-papo, porque eu tô louca para saber da sua história. Eu já conheço um pouco, mas eu tenho certeza que hoje nós e o público de casa vai conhecer muito mais da história pessoal do Fábio, do homem Fábio, né? Eu quero perguntar para você o seguinte, Fábio. Conta para nós um pouco da sua história, quando você porque isso a empresa Start Química, ela tem o quê? 38 anos. Exato. O Fábio tem posso falar a idade? Pode, lógico. 58. Correto. Então, 20 anos, um jovem sonhador, idealista, empreendedor nato, teve uma ideia. E eu quero saber de você, de onde surgiu essa ideia de criar, eh, produtos de limpeza e quem foi a pessoa que te inspirou a chegar a essa conclusão de que empreender, partir do zero, daria certo. Aliás, não é nem partir do zero, né, Fábio? Eu escutei uma história que você partiu foi do negativo. Exato. Conta para nós essa história aí. Você está bem informado. Tô gostando de Eu ver. fiz o dever de casa certinho. Não, muito bacana. Realmente, tudo começou porque eu sempre ouvi meu pai falar. Meu pai era um italiano que veio como imigrante com 22 anos de idade para um país que não sabia nem que língua que falava aqui no Brasil. Ele achava que falava espanhol. Hum, Chegou aqui, na hora que ele desceu no porto, ele falou, que língua é essa? Não, aqui fala português. E aí começou tudo. Com um salário mínimo no bolso, e ele sempre querendo ser empreendedor. Ele sempre quis ter o próprio negócio. E eu sempre ouvi a frase que antes cabeça de rato do que rabo de elefante. E essa veia empreendedora, eu convivi demais com meu pai, sempre vi ele empreendendo, uma coisa não dava certo, ele ia para um outro lado, mas sempre buscando uma saída. E esse DNA de empreender está no sangue da minha família toda. Então, com 20 e poucos anos, eu e um amigo resolvemos criar uma fabriqueta de produtos de limpeza, que na época, muitos perguntam também de onde vem esse nome Start, né? uhum. Porque ele trabalhava numa empresa, antes de nós termos essa brilhante ideia, como um vendedor. E a empresa chamava-se National King Search do Brasil. Eu falei, caraca, que nome! E
nós sempre brincávamos que empresa para dar certo tinha que ter um nome americano, Hum, tinha que ser curta, igual BASF, Bayer, Dow, Coca, um nome americano pequeno e que tivesse um impacto, né? uhum, Aí nome pequeno, era começo. Em inglês, Start. está. E assim surgiu a Start. Mas realmente aí depois ele saiu, eu fiquei sozinho algum tempo. E são muitas histórias. Então, histórias de sucesso e de insucesso. Muito mais às vezes de insucesso que nós não fechamos a empresa porque não era o dia. E nós fomos perseverando. Eu fui perseverando. Eu, companhia limitada, eu fabricava, eu tinha que criar, fabricar, vender, entregar. Só que no meio do caminho tinha que faturar, tinha que comprar matéria-prima. A Eu empresa fazia, começou só era, com você e seu sócio? exato. Aí meu sócio saiu, que teve uma oportunidade, a empresa estava muito ruim, já estávamos endividados, ele saiu, eu fiquei com a dívida e com a empresa. E ainda estudante de engenharia. Ah, na época você ainda era Era estudante de que, engenharia. isso, que eu formei com 21 anos, então, que também era novo. E aí eu continuei até quando eu formei, falei, bom, agora ou não vai, né? E aí é que tive a grande decisão de investir tudo e abrir mão de várias oportunidades na época, que eu já falava inglês fluente, tinha o passaporte europeu, tinha passado para alguns concursos, já igual o concurso da Petrobras, que estavam requisitando engenheiros químicos no Polo Petroquímico de Camaçari. Então eu abri mão de um punhado de oportunidades para ficar em Uberlândia fazendo material de limpeza e quebrado. Quebrado. Aí os meus professores me chamaram de louco na época. Você é louco, você vai deixar de ir para Petrobras para ficar em Uberlândia fazendo desinfetante, esses negócios. E do jeito que você tá? Eu falei, vou. Aí, e por que que eu tomei essa atitude? Porque eu sempre tive muito apoio do meu pai, da família, que sofreu muito como imigrante. E como nós éramos muito próximos um do outro, ele não queria que eu fosse embora, porque ele sabia que se eu fosse, eu não voltaria mais. Então, ele fez de tudo para que eu estabelecesse aqui e ficasse. Aí eu criei várias marcas na época, aí é que nasceu o Pedrex, Uhum. nasceu várias marcas, a própria Zulin, e que estão vivas até hoje, né? Então foi uma história de muita perseverança, muito, muita indignação com a situação, querendo fazer mais, mais e melhor, é que chegamos onde chegamos, né? Até virar um grupo empresarial, que é o grupo Lima e Berger, E me pega. que é Lima da minha mãe e Berger do meu pai. Então, Certo. essa é um flash de Um como tudo começou, É um né? flash dessa história aí que já tem aí É, 38 anos, uma história de exato. sucesso. Aí quando você fala que você nesse seu percurso, que você teve alguns equívocos, alguns erros, algumas coisas que não deram certo. Então eu pergunto para você, quando a gente fala de sucesso, não tem uma linha reta, Não, a gente toma uns tombos por aí, né? Então eu pergunto para você, na sua trajetória, o Fábio Pega já cometeu erros qual o erro que você lembra, assim, que te custou mais caro em termos de aprendizado e em termos também ou de dinheiro? você sabe que um guerreiro sem cicatrizes não passa do menino, né? Não passa. Então, assim, se eu fosse falar uns 10 mais, às vezes ficar aqui 2 dias. Mas existem erros, por exemplo, erros básicos, assim, de emissão de nota fiscal errada por muito tempo. Hum, Porque meu contador na época era um contador de bar. E eu não destacava o ICMS em cima do IPI. Porque na minha cabeça era imposto sobre imposto. E é assim que é feito na indústria. Um belo dia chegou um fiscal lá, pegou os livros, era nota fiscal série única, né, com 5 vias. Ele levou um tanto de nota e falou: pera, você esqueceu esses blocos aqui para trás. E sumiu. Depois de 6 meses, veio uma conta, uma multa, com juros, correção monetária, etc., que era impossível pagá-la. Eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. E a multa veio assim: dá para me comprar 4 caminhonetes a diesel na época, 0 quilômetro. Então, é, teve esses incidentes de percurso que broxava qualquer empresário, né? Então, teve vários incidentes assim. Se for enumerá-los, eu teria parado. Uma pessoa em sã consciência, se não tivesse uma perseverança muito aguçada e
uma determinação, não vai para frente. Só que tem que tomar um cuidado, né? O excesso de perseverança tangencia a burrice também, É, né? Então tem que saber o o limite, limite. porque às vezes você tem que parar mesmo, porque o negócio é ruim, É, o às vezes você está business é insistindo em ruim. algo que realmente não vai dar certo, Exato. né? Então, nem sempre a perseverança é fator de ter dado sucesso em alguma coisa, mas é importante. Então, eu sempre tive em mente algumas colunas que sempre me permearam. Ou seja, alguém sempre vai estar limpando, alguém sempre vai estar sujando, e o negócio não é um negócio que tem uma perecibilidade tão logo. Então, é igual alimento. Se eu fizer uma coisa de qualidade, uma coisa boa, que seja competitivo, porque a concorrência é gigantesca em todas as áreas, não era diferente na minha época. E muitas pessoas me diziam não. Pessoas que eu não, que eu contava com eles na realidade. E esse contar com eles na realidade é uma coisa que, para mim, foi um choque muito grande. Meu pai, ele operou muito tempo com caminhão, e eu tinha certeza que eu ia vender para os frotistas de caminhão. Hum. E meus tios que tinham frota de caminhão, falavam, não, quando todo mundo estiver comprando, eu vou comprar também. Eu não posso arriscar a pintura do meu caminhão. Eu falei, tio, mas não tem como dar errado. Ele, não, quando todo mundo estiver comprando. Eu falei, aí eu não preciso que você compre de mim. Vou estar vendendo para todo mundo. Uhum. Então, portas assim, que você espera que não abrem, também foi centenas. Meus amigos estavam, não, fala, não mexe com isso não. Quem é você para concorrer com a Unilever? Quem é você para concorrer com a fulana, Que não beltrana? faltava era gente para te jogar para baixo, para jogar água no seu sonho. Nossa senhora. Isso aí nunca vai faltar essas pessoas. E quanto mais eu levava não, mais aumentava a minha força. Não, agora eu vou fazer só para Mais provar que determinado você ficava. isso. Então, a minha determinação era, e eu não medi esforços. Tanto que eu fui dormir morava dentro da empresa, e acordava ali, e não tinha limite, não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo. E isso é, é correr pela vida, né? Não é correr pelo almoço. Então eu fazia conta e fazia, trabalhava, criava produto, tinha que melhorar produto, ficava no Seus laboratório, produtos todos levam a sua assinatura, é você todos, mesmo que todos. cria. Nós temos hoje 30 e poucos químicos, engenheiros químicos, mas eu faço questão de assinar todos os produtos, porque eu, como engenheiro químico, proprietário da empresa, se eu não assinar meus produtos, é estranho, entendeu? Uhum. Então, eu coloco a cara a tapa mesmo para que não haja dúvidas do que nós sabemos o que estamos fazendo, a qualidade que estamos entregando. E hoje, assim, fazemos mais de 2.000 itens na área de limpeza, cosmético. Não vou nem entrar em outras áreas, não. Uhum. Então, nessas áreas aí, eu faço questão de colocar, porque é uma chancela que nenhuma empresa do Brasil tem. Nós temos diferenciais que nenhuma empresa no Brasil, o dono está na frente do negócio e é químico. E que Uhum. assina os produtos. Porque tem algumas que o dono é químico, mas não coloca o nome no front. Porque o que nós temos de mais precioso é o nome. Sim. Então, é um diferencial nosso isso. Um outro diferencial nossas pesquisas de desenvolvimento. Eu até falo que nós somos uma empresa de pesquisa e desenvolvimento em várias áreas, na área de agricultura, na área de limpeza, na área de cosmética, na área de medicina, na área de higienização de laticínios, frigoríficos, etc. Então, nós estamos pesquisando permanentemente e com grandes centros de pesquisa ao nosso lado. Então, nós temos hoje centros de pesquisa na área de grafeno, na área de mineração, é, é, o Centro de Pesquisa de Odontologia da UFO, nós temos com a Unicamp também, nós temos na área agrícola, com várias faculdades. Então, isso tudo é que foi fazendo com que o grupo crescesse bastante ao longo desses 38 trinta e anos. oito anos. Assustador esse número aí. É. Até eu assusto. Fábio, a gente sabe que tem aí milhares de livros que vendem a ideia do segredo do sucesso. Hum, Mas eu quero saber de você. Você consegue resumir para mim aí em algumas palavras qual é o segredo do sucesso seu, da sua empresa? vou te contar. Bom, primeiro que não tem uma regra para isso aí, Não. né? Mas se eu fosse falar alguma coisa que direcione para que a pessoa tenha um sucesso, porque sucesso também é uma coisa extremamente difícil
caracterizá-lo, Definir, né, é de definir subjetivo, exato. sucesso para mim talvez não seja do outro, Exato. né. As pessoas mais felizes que eu conheço são pessoas extremamente simples Simples, e que não precisa mais do feliz no que simples. exatamente, mais do que 2 salários para viver e são felizes mais do que uma pessoa que tem 1 bilhão na conta. Uhum, Então, mas esse sucesso na área empresarial, nos uhum. Vamos negócios, colocar o sucesso na área isso empresarial. eu acredito que grande parte dele, se eu fosse definir rapidamente, é o quanto você está disposto a abrir mão para que essa coisa aconteça e trabalhando para isso. Porque se você abrir mão, você vai ser perseverante, você vai dedicar, você vai conhecer, vai estudar a respeito. Então, quanto que você está disposto a abrir mão da sua do seu fim de semana, de uma Hum. festa e etc, para dedicar no seu negócio? Quantas horas por dia? Porque quem trabalha, sem limite de hora, porque quer fazer a coisa acontecer, é diferente. Então, não tinha horário, eu trabalho 12 horas por dia, eu me divirto 12 horas por dia. Você trabalha 12 horas por dia, A minha média é até maior que essa um pouco, mas é porque eu me divirto com aquilo. É um você faz o que com gosta. toda liberdade, é um tesão você fazer o que gosta e gostar do que você faz. Uhum. Então, nascer um produto, criar uma embalagem, saber como é que vai ser desenvolvimento dessa forma, como é que eu vou fazer ela chegar de uma maneira que seja econômica do ponto de venda, inovar com produtos que ninguém tem ainda. Isso para mim é o que é minha mola mestra. Eu acho isso fantástico, porque são várias pessoas pensando na mesma coisa, desenvolvendo embalagem, desenvolvendo rotulagem, dizeres para captar o cliente, entender a necessidade do cliente, fazer empatia com o cliente. Como é que eu posso facilitar a sua vida, É, na sua como é casa? que é mesmo o slogan o slogan da Nós Start? temos várias, nós Não, temos aquele, você pensa, me Start faz. Você pensa em Start faz, tem Start Química inovando sempre. É outro que eu gosto muito, é Start. Nós somos pessoas de valor criando marcas de valor. Então, nós temos várias chamadas assim, uhum. onde a gente valoriza muito o nosso pessoal. Hoje, o mercado é muito, muito, muito competitivo. Se você não tiver diferenciais competitivos, dificilmente vai sobreviver em qualquer área que você vai atuar. Então, você tem que ser bom, você tem que ser competitivo economicamente o seu produto, você tem que ter uma pegada que chame a atenção do seu cliente, você tem que ter alguns diferenciais que façam com que seu produto se torne muito especial aos olhos do seu cliente, Uhum. porque o cliente é a nossa razão de existir. E sem ele aprovar, e se eu não fizer com que o produto se venda, Hum. não vai adiantar. Você falou aí de equipe e me chamou a atenção aqui para a nossa próxima pergunta. São 38 anos à frente da empresa, você tem aí mais de 4.900 colaboradores de forma direta e indireta. Você está liderando essa equipe, essa enorme equipe, há décadas. E aí eu te pergunto, ao longo desse tempo, o que que você aprendeu convivendo com várias pessoas em diversas funções, né? Como que você o que que você aprendeu, depois dessa convivência em termos de pessoas, em termos de gente? Sim. Bom, primeiro que qualquer empresa é apenas isso, né? Pessoas e processos. Mas eu tenho um grande defeito. Aliás, eu tenho inúmeros, mas um dos meus grandes defeitos é que eu nunca trabalhei numa outra empresa Hum, para aprender. Então, tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, eu tive que aprender ou dando cabeçada, o que nos custa muito caro, ou aprendendo com as pessoas que fui agregando na empresa. Então, cada pessoa que passou por lá deixa um tijolinho na empresa e um conhecimento para mim também. uhum, Então, eu até prego muito de que conhecimento, nós temos que passar esse conhecimento. Por exemplo, nós criamos a primeira universidade para ensinar material de limpeza, a Unistart, primeira do mundo. Isso tudo com pessoas. E essa habilidade de mexer com pessoas, eu nunca parei de estudar, fazendo curso, fazendo é, é, como falar em público, como é que eu vou fazer para que as pessoas compartilhem dos meus pensamentos e das minhas aspirações, tanto na empresa ou em outras coisas. Então, isso tudo é fundamental, porque
Se as pessoas não tiverem uma luz no fim do túnel, não enxergar o que você está enxergando, Uhum. dificilmente vai ter uma equipe coesa. Então, eu aprendi e aprendo muito com todo mundo que entra na empresa. A minha escola são meus colaboradores. Então, eu consigo sanar um pouco disso aí. E graças a Deus, Deus nos colocou diante de vários profissionais extremamente bons. Então, eu aprendo muito com cada um deles, cada um nas suas especialidades. Um na área de RH, outro na área técnica, outro na área de contratos, outro na área jurídica, outro na área trabalhista. E vai somando. Esse conjunto de conhecimentos é que foi nos empoderando cada vez mais para que pudesse estar à frente de um grupo, igual o da Lime Perger. Porque, na realidade, olhando de fora, parece que é tudo tranquilo, né? Mas é uma máquina de moer gente. Por que moer gente? Porque tem um estresse interno. Hoje todo mundo tem sonhos, aspirações, desejos. E você manter essa turma toda animada, motivada. Motivada. Chegou dia 30, batemos meta. Virou, dormiu, acordou, tá na estaca zero novamente. Todo mês é equipe de venda motivada. Isso não é fácil. Estamos mexendo com gente, né? E hoje a sociedade está meio doente, com tanta coisa, bombardeio de informações, etc. Então eu compartilho, acompanho esses movimentos todos. Então, movimentos na área política, você tem que estar antenado, a área de câmbio, a área de, de, de economia de mercado mesmo, como é que está a valorização de dólar, como é que estão hoje as greves, igual tivemos uma greve na Polícia Federal há pouco, que quase paramos de funcionar porque não tinha matéria-prima. Então, nós temos que estar antenados em tudo. Isso é E é um aprendizado que é bacana de estar dentro, né? Depois você acostuma, né, com o furacão. aham. E eu sei que lá na sua empresa que você tem funcionário ali de 30 anos, que você tem funcionários que Tem. hoje já são pais e que os filhos também já estão trabalhando lá. Isso demonstra muito do clima que é a Sim, sua a empresa de vocês. sim. Eu comento muito que, em primeiro lugar, a empresa tem que ser um ambiente bom para trabalhar. Uhum, Não adianta ir para um lugar, puxa, segunda-feira eu vou ter que trabalhar. Tem que ser, não, que legal, segunda-feira eu vou trabalhar, que bom. uhum, Então, como é que você cria esse ambiente propício? Nós estamos tentando cada vez melhorar. Não é fácil, porque tem sempre os negativistas, tem os que não estão nem aí com a cor da chita, uns que trabalham só pelo dinheiro, um acreditando no propósito da empresa, das nossas missões, outros que enxergam o futuro que tem pela frente, outros que querem fazer a vida dentro da empresa, outros que estão ali só de passagem. hum, Então tem de tudo. E o bacana disso, de ter essa diversidade da empresa, é que você consegue captar pessoas de extremo valor. Hoje, dos nossos 12 diretores, 8 praticamente foram formados dentro da empresa. olha que Entraram bacana. como menor aprendiz e Sério? tudo que eles sabem foi lá dentro da empresa. Então, eles conseguiram captar o espírito da empresa, espírito de humildade. O dia que alguém chega lá achando que é melhor que alguém, eu mando ele passear no cemitério. Por quê? Porque no cemitério ele vai ver que ninguém é melhor que ninguém. Uhum, Talvez alguns tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais, de saber um pouco mais, mas ninguém é melhor que ninguém. Depende do que a vida colocou diante dele e o que ele conseguiu aproveitar do que passou diante dele uhum, também. Então, é, essa é uma crença nossa como empresa. E, então, esse lado de que eu faço muita empatia para os nossos colaboradores mais simples, desde um lavador de galão até um ajudante do motorista que está ali ganhando praticamente o mínimo, até um diretor. Então, para mim, são todas pessoas que têm o mesmo valor, merecem o mesmo respeito, estão ali dedicando o que eles têm de mais precioso na vida, que é o seu tempo. Então, essa valorização, para mim, é sagrada. Então, quando eu já dispensei diretores por maltratar subordinado. hum. Então, e nós viemos de famílias muito simples. A minha avó era servente de escola estadual, mãe viúva, mãe de 5 meninos pequenos. Meu pai, imigrante, veio como mecânico, depois motorista de caminhão, aí foi, depois de um caminhão foi para dois, para três. Então, eu sei o quanto é difícil
o cara tá longe da família, tendo um caminhão, fazendo entrega. Uhum. Eu sei o quanto é difícil descarregar um caminhão, porque eu fiz isso muitos anos da minha vida. Então, eu valorizo demais essas pessoas mais simples. E, às vezes, a intenção é de fazer até mais, mas a gente não consegue. A gente tenta fazer o máximo. Que bacana isso. Então, as suas origens determinam a forma como você lida Também, com todos exato, eles, exato. né? Porque é aquele negócio, ninguém é melhor que ninguém Sim. e dinheiro não é nada. Uhum. Eu nunca trabalhei por dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Sim. Obviamente, como empresa, nós temos que estar de olho, porque o sangue do negócio é o capital. Sim. Sem o dinheiro, a empresa não vai para frente. Não vai para frente, Mas com nunca certeza. foi o propósito principal. Isso é bacana também. Sim. Fábio, você começou como uma empresa familiar. Sim. E com o passar dos anos, a empresa cresceu e hoje vocês são um grupo, uma holding, o grupo Lima e Perger. Hiperger. E daí, vez ou outra, você deve estar já, assim, se perguntando e preocupado com a questão da sucessão. Sim. Isso talvez já seja uma coisa até resolvida aí, como, né, entre vocês. Mas eu te pergunto, os seus filhos se interessam pela empresa? Se mostram interessados em algum dia te substituir, em te suceder na empresa? Não que isso está bem longe, você está muito novo, né? Com certeza longe de aposentar, mas já deve ter passado isso pela sua Sim, cabeça. sim. Nós temos, assim, o nosso plano de governança, nós temos um conselho, a nossa governança a gente já faz há algum tempo, mas hoje a empresa, dado todas as mudanças tributárias que vêm acontecendo no governo, elas já estão em nome dos meus 3 filhos. Hum, Eu sou o administrador da empresa. sim, Então, na realidade, nós já fizemos esse processo, ele está em andamento. E eu acho que eles aprenderam muito bem a parte do empreendedorismo. Tanto que sim. a minha filha mudou para a Alemanha, começou a empreender lá, está tendo muito sucesso lá, talvez até nem volte. Mas o Enzo, que é o meu segundo do São meio, 3 filhos? são 3 filhos. O Enzo já está, ele cuida da área nossa de mineração, Ah, então ele já está nos já, negócios. já, já. O Enzo também já formou em administração, ele cuida da área nossa de grafeno, de, 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 de catalisadores, uma operação em Belo Horizonte. Ele é a nossa pessoa lá. E o Henrique, que é mais novo, ainda está estudando, ainda está na faculdade. Mas os 3 são muito empreendedores. Eu acho que o exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? Sim, Então, no caso meu, que eu ouvi muito meu pai ensinar com o exemplo, você eu acho que faz o eles mesmo também, com eles seus filhos. também me acompanham, obviamente, desde de tenra idade, que é interessantíssimo. Um caso interessante é que o Henrico, o meu mais novo, devia ter uns 7, 8 anos de idade, e eu estava num sábado visitando algumas empresas do grupo. Aí passei na fábrica de cosméticos, passei na de embalagem, estava na de limpeza. Aí cheguei numa fábrica nossa que era muito pequenininha, uma de reciclagem. Ele olhou aquilo, que é bagunça, porque muito plástico e tal, né? Ele falou assim, pai, essa empresa aqui dá dinheiro? Eu falei, por quê? Não, porque eu tô achando que não dá, não. Se fosse assim, eu fechava essa empresa aqui. Porque ela achou o ambiente Não, meio ele bagunçado? achou, é porque uma recicladora tem muito galão Ah, velho que pega do certo. Eu lixão, pensei, tem a não, esse triagem. negócio aqui não tá Acho que bom, ele não não. gostou e acho que ele sentiu um Vou cheirinho querer meio isso ruim. Eu aqui, falei, não, não. eu gostei disso aqui não, pai. Ô, Fábio, você hoje é um super empresário, né? Uma pessoa Não, tem nada de profissional, super, não. vamos deixar a modéstia de lado, mas assim, você como empresário, você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa, eu entendo que realizada. Agora eu pergunto a você, você como homem, você hoje, você se considera uma pessoa feliz, uma pessoa realizada? Seu coração está em paz? Tá, até porque eu falo que nós temos alguns objetivos na vida. Você tem que ter as suas metas pessoais. Uhum, E das minhas metas pessoais, se eu voltar no tempo, a minha meta quando eu formei era uma. Você alcança aquela meta, você passa a ter uma outra meta. uhum. Então, ter os 3 filhos extremamente bem formados, assim, já é um grande sucesso. Ter saúde, grandíssimo sucesso. Ter amigos, um ciclo de amizade bacana, um outro grande sucesso. Todas as referências vivas que eu gostaria de ter contato, hoje são todos meus amigos pessoais. Então, eu me considero
uma pessoa de muito sucesso e feliz, Feliz. realizado. Então, assim, nessa parte hoje, eu acho que a meu próximo degrau, que eu já venho fazendo há muito tempo, é fazer com que as pessoas que me cerquem, elas também cheguem nesse patamar. Então, a todo dia eu tento fazer com que as pessoas que me cerquem também se sintam muito bem, que elas tenham uma segurança, e isso vai te deixando com mais responsabilidades também. Mas é muito bacana porque são as pessoas que fizeram eu chegar onde eu cheguei. Então, eu tenho que retribuir não só para as que me fizeram chegar, mas para todo mundo que me cerca. Então, é muito bacana quando você chega nesse nível Nesse nível. de percepção, porque não é dinheiro, nem mais nem menos, porque você não vai usar duas calças ao mesmo tempo, você não vai andar em dois carros, você não vai comer três pratos de comida, você vai comer um, tá satisfeito. Então, para se viver, não é tanta coisa. Tudo bem, porque você chega, você tem sua casa própria, seu carro, etc. Seus sonhos realizados ali. Agora, uma grande definição de sucesso é a pessoa estar satisfeita ou contente com aquilo que tem. Uhum. Essa é uma das melhores definições de sucesso que eu conheço. Eu conheço um porteiro de prédio que é uma referência minha no tratamento de pessoas. E um cara extremamente feliz. Ele deve ganhar, ele é aposentado, deve ganhar uns 3 mil por mês, mais uns 2 mil ali. Pensa num cara que formou 6 filhos, todos formados em alguma profissão. Uhum. Um cara feliz, sabe de tudo, lê o jornal. Então, isso aí é maravilhoso. Então, não quer dizer que dinheiro não é fator de sucesso. Saúde é fator de sucesso. Sim, Amizade é. O que que é caro, né? Caro não é aquilo que o dinheiro não compra. isso. Então, família é caro. Filhos, amizade, saúde, reconhecimento. Então, isso tudo é muito bacana. E hoje eu trabalho muito para a região também. Uhum. Não politicamente, mas nos bastidores, com todos os deputados. Fui 6 anos presidente da Associação Comercial e Industrial aqui em Uberlândia, responsável por trazer várias empresas, melhorar as estradas do Triângulo, fazer com que a segurança também melhore a cada dia. Então, foi um papel que eu desempenhei doando meu tempo Uhum. para a sociedade também. Doando também, hoje eu faço muita mentoria para menores, menores não, jovens formandos também, para explicar um pouco, falar um pouco de empreendedorismo, falar porque que às vezes empreender não necessariamente é ter uma empresa. Nós, por exemplo, dentro do grupo, nós demos muita oportunidade para as pessoas empreenderem dentro do grupo. Então, com premiações, com N coisas, onde a pessoa também ela vai poder colocar o que ela está pensando e etc. Nós temos muita liberdade. Eu até brinco que no grupo, a única porta que não tem chave é da minha sala. Eu sou hiper acessível. Que Então, bacana. isso é uma coisa também que derruba um pouco as barreiras Uhum. de comunicação. Então, nós devemos ter lá umas 50 mudas, muda e surdinha, né? Que eu amo que as mulheres, elas entram, eu já passo perto delas, Ah, na sua já, na minha empresa? empresa, é. Então, Um isso, processo super inclusivo. super, não, lá tem de tudo. Então, isso é muito bacana. E elas têm que se sentir parte. Então, todo pronunciamento meu que eu faço dentro da empresa vai uma tradutora para eles entenderem o que eu estou falando. Isso tudo é que faz com que a empresa seja mais humana, né? Eu não quero uma empresa com números, eu Uhum. quero uma empresa com nomes, Com nomes. entendeu? Às vezes a gente não conhece todos, mas os meus delegados, os meus diretores, os gestores, os gerentes, eu faço questão. Tem que falar bom dia, boa tarde, entender qual que é o problema daquela pessoa, saber se é possível ajudá-la de alguma maneira. Então a gente está sempre tentando um algo mais, porque senão você não fideliza tanto tempo as pessoas. Sim, Igual que nós é temos aquela questão lá do colaboradores uhum. com mais de 20 anos, eu devo ter uns 30, eu tenho certeza absoluta. Então, e são pessoas que são apaixonadas pela empresa. Eu até brinco que quando elas entram lá, a gente injeta um sangue azulim, Ah, azul é? na veia, né? Esse é o sangue Então azul? se tornam guerreiros de sangue azul. Que bacana. Mas isso tudo é o DNA da É o empresa. DNA da Se não empresa. tiver uma empresa que reflita Uhum. o que o dono faz, não vai para frente.
desde que o dono tenha também A as coisas certas, a a coerência, não coerência. seja um cara que fala uma coisa e faz Faz outra, outra. um cara que tenha palavra, que se não é proibido, é proibir, mas se proibir, se é, não é proibido prometer, mas Mas se se prometer, prometeu, é cumpra. compra, exatamente. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui, a característica do líder, ela vai difundindo no grupo. Sim. Então, uma das nossos valores é a simplicidade. É fazer o arroz com feijão bem feito, às vezes é muito melhor do que se fazer uma lagosta, um camarão que Uhum. vai virar uma borrachinha, sem gosto, nem nada. Então, nós preferimos fazer um arroz com feijão temperado, com alho, cebola, Uhum. gostoso, do que fazer coisa muito sofisticada, fria. Nós precisamos de ser humanos. Humanos. Empresa é pessoa jurídica, assim como nós, pessoas físicas. Uhum. Ambas são pessoas, Que correto? bacana. Fábio, você está falando aí desses seus valores, da sua missão, e me fez lembrar de propósito, Sim. missão pessoal de vida, valores, e eu te pergunto, tirando fora os negócios, a que causa o Fábio Perger serve hoje? Deixa eu te falar. São tantas causas que eu defendo São que, tantas causas, defina algumas, vamos ó, enumerar só as pra principais. você ter uma ideia, hoje nós somos uma das empresas que a gente está sempre próximo, a gente dedica grande parte da nossa produção para ajudar Entidades. entidades. Então, hoje nós temos quase 38 entidades, acho que são 38 entidades, entre asilo, creche, hospital de câncer, centro espírita, é, casa de aidético, é, a FARE, que nós recebemos até um prêmio na SEAME, que é uma instituição maravilhosa que abriga moradores de rua e damos emprego para esse pessoal, morador Ah, de que rua, bacana. há 17 anos. Ontem nós fomos homenageados lá com o pastor Onésimo. Então, isso aí para nós é muito bacana, é muito gratificante. Porque, em primeiro lugar, eu acredito em pessoas. Muitas das vezes a gente leva uma corneada, né? Uhum. Umas decepções, Faz parte da jornada. faz parte, mas eu nunca deixei de acreditar nas pessoas. Sim. Eu acredito que as pessoas mudam, eu acredito que as pessoas possam melhorar, eu acredito no bem sobrepondo o mal. Então, para nós, é muito claro que nós temos que ajudar, não é? Retribuir, agradecer, Muito, porque o que muito, você faz aí é uma forma de muito. retribuição, Até né, quando eu das faço essa mentoria para jovens, sim, quando eu estava formando, eu não você não teve ou essa entrando na oportunidade. faculdade, eu não sabia o que era engenharia química. Eles falaram, você sempre gostou de química? Eu falei, cara, eu gostava, mas não era tanto assim, não. Talvez eu gostasse mais de engenharia mecânica. E por que você fez engenharia química? Porque na época era mais fácil passar. Ah, mesmo? Mas eu amo a química, amo a engenharia química. Então, mas às vezes a gente está perdido. É uma fase da vida do jovem que ele está perdido, ele não sabe para que lado que vai. Ele fica olhando o mercado de trabalho, onde que eu vou conseguir um emprego mais legal? Como é que eu vou fazer isso ou aquilo? Então, isso é uma doação de tempo que eu faço para entidades de tudo quanto é natureza, entendeu? Nas faculdades, escolas, isso é muito bacana, porque querendo ou não, nós temos uma responsabilidade social que Uhum, muitos jovens se espelham na gente. sim, Então, nós temos a obrigação, isso não é nem, é uma obrigação de darmos um bom exemplo, para que a sociedade ela progrida. Nós não podemos dar um mau exemplo. E isso é muito interessante, porque nem todos pensam assim, uhum. porque senão o mundo seria bem diferente. Então, quando fala-se de pessoas, ontem eu tive que dispensar um colaborador nosso que tinha 16 anos conosco, Hum. por idade mesmo, que já estava com 76 anos, estava Ah, perigoso ficar viajando, etc. ah, Mas nós dois choramos juntos. eu imagino. Então, para mim é difícil, a minha ligação com essa turma é muito forte, porque eu também sou um vendedor, sei de toda a problemática que uma empresa, o mundo moderno leva hoje, porque hoje está todo mundo com burnout, todo mundo está Uhum, usando nomes difíceis, sim, com problema psicológico, um pouco depressivo.
Você abre a internet, todo mundo tá lá bonitão, tomando champanhe, todo mundo lá tá no Instagram, todo mundo rindo. Né, Quando nas redes às vezes tá sociais, o mundo é exato, perfeito. exato. Então a pessoa fala assim: "Nossa, Minha eu vida sou tá mal ruim. demais Minha porque vida tá ruim eu demais. tô endividado, eu tô com isso, tô com aquilo, tô com a filha doente, tô com a". Então, nós temos que separar direitinho e colocar o pé no chão, entender o que é que existe real, o que que não é real. Então, isso eu tento trazer todo mundo mais para a realidade, entendeu? Estamos vivendo momentos difíceis? Sim, mas pode ser muito pior. Eu acho que nós estamos ainda muito bem. Quando você vai para uma Europa, mesmo nos Estados Unidos, que eu ando muito pelo mundo, na Ásia, o Brasil ainda é um lugar abençoado, não só pelo clima, pelas riquezas de água, de terra, mas abençoado com o povo que tem aqui. Meu pai falava muito como imigrante que aqui no Brasil, se você comesse uma banana nanica Ah, e bebesse 1 litro d'água, ah. você estava almoçado. Eu falei, tá, 1 litro d'água e uma banana nanica. Tá certo. Então, saibamos valorizar o que temos, né? E principalmente, se situe. Esse verbo se situe, eu acho fantástico. Se situe. O que que você tem? O que que você está fazendo? Pô, você está vestida, você está bem alimentada, você está com roupa limpa, você tem um teto para se abrigar, você tem uma cama limpa para dormir. Então, vamos ver o que que podemos fazer a mais. Porque se olhar só o copo vazio, aí tá danado. E me conta uma coisa, Fábio. Que projetos que estão lá na sua mesa? Eu sei que tem sua cabeça não para, é o tempo todo pensando o que que eu vou empreender, o que que eu vou fazer, e eu sei que tem projetos novos. Ouvi dizer que tem uma história de uma vinícola para ser inaugurada em 2027. Essa Tem, história procede? procede. Na realidade, eu gostaria de viver no mínimo 300 anos. É a Ah, conta que eu fiz para que eu consiga realizar os projetos que estão em cima da minha mesa, né? E o bacana é que sempre tentando resgatar nomes e etc. Pra você ter uma ideia, há 2 semanas atrás nós fizemos um plantio de mudas de de uva, né? Onde as famílias amigas do meu pai já faleceu, tem 17 anos, os compadres dele, hoje tudo na faixa de 89, 90 e poucos anos, a os turminha vivos, nova. os que ainda estão Ah, vivos, os que não estão vivos foram os filhos ou as viúvas. Foram plantar algumas videiras e as linhas dessas videiras estão levando uma placa lá com o nome da família. E isso amigos do seu pai, do meu pai, e falecido até pai. amigos meus também com mais Uhum. de 30 anos. Nós tínhamos que colocar um parâmetro justamente para que Senão, eu conheço a cidade inteira, eu não é. ia ter linha Não, suficiente, não. né? Então nós tivemos que fazer essa separação, mas a emoção de resgatar o nome da família, resgatar que nos próximos 250 anos aquele nome vai perpetuar e os seus netos, seus bisnetos vão beber o vinho da uva que o seu bisavô plantou. Foi uma Fantástico. coisa tão bonita que eu acho que nós precisamos de resgatar isso aí. Nós temos o dever de homenagear e de honrar o nome das pessoas que nos fizeram ser quem nós somos hoje. Cada um de nós aqui. Difícil achar uma pessoa que saiba o nome dos seus 16 bisavós. Hum, É difícil, porque antigamente não tinha tudo tão documentado. Até hoje eu não conheci uma pessoa. Se você né. Não, tiver, não você vai conheço. ser a primeira. Não conheço. Então, nós somos fruto de, no mínimo, 5.600 pessoas que chegaram a gente ser quem nós somos hoje. São os nossos antepassados. Então, nós temos que resgatar essa história toda, entendeu? E perpetuar e honrar todo esse pessoal que veio antes. Então, esse é um projeto da vinícola muito bacana que nós estamos fazendo para que essas pessoas que foram tituladas agora embaixadores da Vero Belo, da vinícola Embaixadores da Vero Belo. da Vero Belo A é vinícola, a então, vinícola. esse é o nome da vinícola. Sim, Vero Belo. Verdadeiramente bonita, né? Ah, E são pessoas que eu fiquei emocionado de ver o quanto se sentiram honradas de plantar ali o neto, o filho e o pai. Cada um plantando uma vinha no mesmo local, na mesma hora, uma bênção maravilhosa. Aquilo foi mágico. Então, essas coisas é que me norteiam. Aí os caras falam, ah, você vai ver dinheiro disso aí?
não é por dinheiro. Obviamente tem que se manter, porque Uhum, cada business tem que parar de pé, tem que ser sustentável uhum. economicamente. Mas é uma realização pessoal. Eu, filho de italiano, sempre bebi vinho, eu sou um enófilo, né? É. Um amante do vinho. Então, isso tudo é uma coisa muito bacana. E sou um tarado para negócio, eu adoro empreender. Então, hoje estamos na área de semente, estamos em tantas áreas que não tem nada a ver com a limpeza que eu comecei alguns anos atrás, que é até interessante de ver. Entramos na área de energia. O que que tem a ver com Certo. energia? O que Não que eu tenho a para de ver? crescer, Isso, não para de diversificar aí exato. os negócios. Então, eu acho que esse desenvolvimento, até na área lúdica também, do vinho, por exemplo, nasce de um inconformismo. Porque Hum, quando você está inconformado com alguma coisa, isso gera um desenvolvimento. sim. Então, essa inconformidade, eu não gostei dessa sala, vamos mudar o ambiente, vamos mudar os móveis, Uhum. você acaba fazendo algo melhor sempre. E isso é uma das molas mestre para que você tenha sucesso. Respondendo lá atrás a sua pergunta lá, Aham. não ser conformado com as coisas, Não se conforme. querer fazer sempre mais e melhor. E muitas das vezes com pouco que você tem. Então, isso gera desenvolvimento. Não espere que tenha um equipamento para você fazer diferente. Ah, sim. Não espere Tá que sempre venha esperando a alguém. hora certa, o Isso momento não certo, né? existe. A hora certa é hoje e agora. Sim. Não existe. Pode ser que amanhã não exista. Uhum. Então nós temos o tempo que nós temos é o já. Então vamos tentar fazer hoje mais e melhor. Essa é a nossa mola mestre, entendeu? E o bacana disso tudo é que a turma que está conosco, eles começam a entender essa cultura. Essa cultura tem que ser propagada, né? Sim, Porque senão vira segredo. sim. Então, eu tenho a obrigação de passar esse otimismo para as próximas gerações. Uhum. Acredito piamente que o lugar para se viver chama-se Brasil. Acredito que nada supera o trabalho. E acima de tudo tem Deus, né? Então, Tá aí não tem quem seus vai. valores E, inegociáveis. né, isso não tem conversa. Então, e como eu vim de uma família, assim, eu sou católico e independente da religião da pessoa, Uhum. se é do bem, é para Sim, ajudar o próximo, sim. eu tô Tá tudo dentro. bem. Dos 10 mandamentos, o meu é um só. Não faça com o próximo que tu queira que Uhum. seja feito contigo mesmo. Ponto. Siga esse, o resto tá tudo certo. Você não vai roubar, você não vai matar, você não vai fazer mais nada. Tá certo. Fábio, Mas, desculpa, quero te continua. perguntar sobre a sua metodologia de trabalho. Eu já estou aqui imaginando, mas vamos lá. O Fábio Berger, ele trabalha com mural dos sonhos, com planejamento, com metas, ou você prefere trabalhar aí de forma mais intuitiva, numa aparente desordem criativa? Você está bem informado a meu respeito, hein? Bom, para começar, eu sou pisciano, né? Pisciano é muito sonhador, é uma pessoa que está muito. Eu amo criar coisa. Então, é uma veia artística muito grande. Então, eu quando eu estou querendo alguma coisa, desenvolver alguma coisa, nós temos a área paranormal, né? Eu deixo Hum. uma folha branca do lado da cabeceira e um Ah, lápis. sério. Às vezes eu sou com alguma coisa, não preciso de criar um nome para o programa. Aí a folha fica lá do Isso, lá com lado, a a caneta. Márcia. Que programa nós vamos colocar? Que nome vou Ah, colocar no programa da Márcia? Fico pensando e durmo pensando naquilo. Vou criar esse nome, vou criar, como é que seria e tal. ah. Aí vem alguns nomes, eu rabisco lá. Às vezes, no outro dia de manhã, eu nem entendo o que, que eu rabisquei. Então, às vezes, tem a parte de intuição, que eu sigo muito. Toda vez que eu fui contra os meus instintos, Sim. eu me dei mal. Então você é mais intuitivo. Muito, eu sigo muito a intuição. Ao mesmo tempo, tem a parte técnica também, porque tem conhecimento. Então, eu nunca parei de estudar. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu tenho que aprender um pouco contigo, eu Uhum. aprendo, e ao mesmo tempo que eu aprendo, a gente também acaba ensinando. Porque é aquele negócio, você tem um pão, eu tenho uma rosca aqui. Você quer comer um pedaço do meu pão ou da sua rosca? Uhum. Nós vamos ambos ficarem satisfeitos. Porque eu consegui te passar um pouco do que eu tenho e você passar um pouco do que você tem para mim.
Não é. E o conhecimento, mais do que isso, por não ser uma coisa física, tangível, sempre você sai com mais. Uhum. Ou seja, se nós apenas trocássemos o pão com a rosca, você sairia com um ou sairia com o outro. Agora, o conhecimento, quando eu passo o que eu sei para você, você sai com o seu e com o meu. E eu Sim. da mesma forma. Nós trocamos e você saiu com dois, eu saí com dois. Então, nós temos que ensinar pessoas. Nós temos que compartilhar o que nos fez chegar até aqui. Eu, para você ter uma ideia, o quanto eu evolui nessa trajetória, eu era extremamente gago. Não Ah, falava sério? nem um décimo disso aqui. Aí eu fui Ah, fazer curso depois de formado, com fonoaudióloga, para tentar falar fluentemente sem travar demais a língua, entendeu? Aí virei falante mais, né, agora. disparou. Fábio. Mas a evolução, Hum, se a pessoa não quiser evoluir e ficar satisfeita naquele ponto, ela vai parar ali, para vai ficar ali. estagnada. Sim. Então eu quero aprender a já sei dirigir, então agora eu quero andar, eu quero aprender a dirigir ou pilotar avião. Ah, já sei pilotar avião, eu quero já saber pilotar um barco grande. Ó, que legal. E conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço. Sim. Ninguém te toma também. Conhecimento liberta. Também. Liberta, assim como a verdade. Sim. Então, isso são coisas extremamente que a gente não dá tanta importância, mas tem que ser levada muito a sério. E eu sempre acreditei muito no meu potencial também. E isso é uma coisa também que às vezes as pessoas comentam: você tem coragem de fazer isso? Eu tenho. Tem. Conversei com o presidente dos Estados Unidos. Nós estamos conversando aqui. Barack Obama. Os caras falam: mas como é que você conseguiu? Dizendo isso, cheguei lá, ponto. Aí fala: mas como? Então, comigo, eu fui praticamente sócio do Ike Batista, quando ele era o sétimo cara mais rico do planeta. Ah, é? Eu não Aí sabia. depois eu mandei ele passear, Hum. porque não estava dando certo. O que tinha conversado não era o que estava acontecendo. Então, tive várias cabeçadas, inúmeras. Todos os negócios meus dão certo? Nem Nem todos. todos. Alguns Alguns só saem errado, perde dinheiro e tal, mas a somatória final tem que ser os positiva. positivos É com isso aí, certeza ultrapassaram. se Deus quiser. Fábio, vamos fazer aquela perguntinha assim, né? Como você se vê daqui a 5 anos? Você já parou para pensar nisso? Como você se vê daqui a 5 anos e como você vê a empresa daqui a 5 anos? Ó, como eu gostaria de Como você, viver. como você Bom, gostaria e primeiro, eu gostaria que meus filhos já estivessem dentro do negócio. daqui a 5 anos? Isso. E eu só no conselho dando uns pitacos e ajudando no que fosse possível. Essa é uma das coisas. Segundo, que eu espero que eu ganhe netos logo. Ah, se faz bom. Isso é bom. Essa é uma outra coisa. E em terceiro, eu acredito que a gente deva estar ajudando muito mais pessoas e colaborando com muito mais, com mais valia com as pessoas, ou seja, doando tempo. Porque às vezes não é dar um dinheiro para comprar um brinquedo no final do ano. Às vezes vale muito mais você dar um abraço e um cumprimento do que você fazer isso. E Uhum. nós não temos noção, às vezes, do como as pessoas nos veem. Então, às vezes, eu chego no lugar, os caras falam: ô, seu Fábio, tal, que bom te ver aqui. Eu olho, nunca vi essa pessoa. Como é que ele sabe quem eu sou? Então, hoje, às vezes, eh, nós somos vistos como se fosse muito além do que nós verdadeiramente somos. E isso não é uma verdade. Então, tem que aproximar das pessoas. Eu acho que quanto mais próximo nós estamos da turma toda, mais essa turma se torna seu amigo, mais você vai ter gente fazendo com que o barco siga na direção única e correta. Então, essa humildade que muitos líderes possuem me fascina. E eu rezo todos os dias para que Deus me dê muita humildade sempre, porque às vezes você pode achar que ah, não, a gente vê bobo de toda a natureza por aí. É. O cara acha que porque tá andando um carro bonito, tá além do. Que bobagem, entendeu? Então, eu já passei dessas fases todas da vida aí, e o que eu acho é que, mais uma vez, ninguém melhor que ninguém, e humildade é uma coisa que aparentemente é uma coisa fácil, mas não é. Porque
às vezes, você denota alguma coisa sem perceber. Pela falta de tempo, a pessoa acha que você bom, antigamente nós falávamos com o Fábio não está conversando com a gente, Hum, é porque o cara está correndo com 1000 outras coisas e está sem tempo de uhum. fazer coisa que fazia antigamente. Então, e a pessoa te rotula como arrogante e que não são verdades. Mas sempre que possível, de estar falando com pessoas, eu tento aproximar cada vez mais, porque, mais uma vez, ninguém é melhor que ninguém. Né? Com certeza. Fábio, já partindo aí quase para o nosso final, eu quero saber, conversar agora com o pessoal de casa. Você sabe que o nosso programa chama Ponto de Vista, então eu quero saber com o pessoal de casa. Depois de tudo que nós conversamos, depois de todo esse nosso bate-papo, eu queria saber de vocês, qual o seu ponto de vista sobre esse assunto? Você acha que empreender hoje no Brasil, a partir do zero, como o nosso convidado, é possível chegar ao sucesso assim como ele? Deixa aqui os seus comentários que eu quero muito conhecer. E Fábio, eu queria te pedir. Deixa eu te interromper um pouquinho Ah, só, vou quebrar seu protocolo vai, aqui. fala. Outro dia eu estava dando uma palestra, um jovem falou que na minha época era fácil. É, Eu não falei, deixa acho. eu te falar uma coisa. Era tão ou mais difícil do que é hoje. Eu pegava garrafa de refrigerante, Ah, arrancava a tampinha escrito Coca-Cola, Guaraná Mineiro, em ah, cima da tampinha, deixava num balde com soda, de um dia para o tampinha de outro, plástico. de plástico. Esfregava uma por uma depois com Bombril, para tirar o escrito Guaraná Mineiro, Coca-Cola, para tampar depois. Enchia de detergentes, desinfetante. Os rótulos eu rodava no mimeógrafo a álcool. Não, Batia a máquina, o rótulo, sério. e Você é desse rodava no tempo, micro. então, tempo do mimeógrafo. Eu não tinha. Sim. E cortava uma folha Chamex Ah, A4 em 4 pedaços, porque custava folha. Custava cara a folha. E para tempos diferenciar difíceis. uma da outra, pegava a régua e o giz de cera e rabiscava as bordas. Com amarelo, com azul, com verde, cada um era um tipo de produto. Então, Não tinha um rótulo, então, eu não feito. tinha dinheiro para ir na gráfica. Não tinha como fazer o rótulo assim. Ah, Então eu fazia, desenhava alguma coisa à mão e depois rodava no mimeógrafo. Então, tempos difíceis sempre haverão. Então, e a pessoa às vezes acha que é difícil. Dificuldade é não ter atitude que torna as coisas difíceis. Então, ninguém me falou que era impossível. Então eu fui lá uhum. e fiz. É assim que reza a lenda, Ninguém né? ninguém te falou que era impossível. Ou quem te falou, você não quis acreditar. Não, esse cara não sabe de nada. Eu vou fazer. E fazia. Agora, demorou muito tempo. Primeiro, eu demorei 5 anos para ter pra ver um tostão do que eu estava fazendo. Ah, Assim, mas bacana, 5 anos, isso é interessante. Você demorou 5 anos, 5 não, anos para ver os primeiros resultados, os então? primeiros resultados. Ou seja, se eu já, Sim, fo, já fosse casado e tivesse uma família, uma sim. necessidade de dinheiro, talvez eu não teria conseguido, Talvez no você meu tivesse caso, desistido. exato. Então eu falo para os jovens, cara, você tem uma pilha, você tem energia para pular 2 dias seguidos no carnaval, beber até morrer, mas não tem. Aí na outra semana você não tem tempo para ficar 2 horas a mais no trabalho fazendo uma coisa que vai gerar fruto. Uhum. Então, saiba direcionar essa energia. Então, eu lia razoavelmente bem também. Então, tem um livro que chama Poder Sem Limites, que acho que todo jovem tinha que ler, Poder sem limites. do Anthony Robbins. É um livro que a pessoa vai entender por que, que ela tem que comer bem, por que, que ela tem que saber dosar suas noites de sono. Quando eu ia para uma festa e bebia, eu ficava 3, 4 dias ruim. Aí minha semana era improdutiva, raciocínio mais lento. Então eu sempre tentei me preservar ao máximo para fazer cada vez mais e melhor. Então, saiba que a sua energia é uma só. Se eu tivesse que começar do zero hoje, talvez eu não teria energia para fazer o que eu fiz. Teve ano de eu passar um final de semana em Uberlândia. Eu ficava viajando todo final de semana, fazendo reunião com equipes de venda no Brasil inteiro. Uma semana eu ia para o Tocantins, no outro eu ia para Santa Catarina, no outro eu ia para Bahia, no outro eu ia para o Tocantins. Então, essas coisas todas, o jovem tem que entender o que ele quer da vida, entendeu? Isso eu bato muito. Quanto de tempo ele Abrir quer mão abrir das mão? coisas. Isso, é porque abrir mão depois que tá velho, não adianta mais. Ele não vai ter energia vital Uhum.
Porque nossas duas energias vitais, que são fortes, uma energia sexual, que é extremamente forte, e a outra energia de querer crescer. Essas duas aqui são vitalíssimas. Então você tem que saber aproveitá-las, porque nós temos um ciclo de pico na vida, né? Uhum. E esse ciclo de pico, quando você compreende e canaliza essa energia para algo produtivo, algo que você conheça, algo que você acredite, porque sem crença também não vai. Acreditar no negócio que você faz, usar a cabeça, aí a coisa vai embora. Mesmo que demore um pouco. No meu caso, demorou porque eu comecei, na primeira curva eu já levei um cano de 50% de todo o dinheiro que eu peguei emprestado. Então, acredite, faça por onde e principalmente conquiste aliados. Aí vem a comunicação. Conquiste pessoas para compartilhar seus sonhos. Uhum. Se cerque Remunere-as de bem, pessoas positivas, que sempre. compartilhem com Sai você fora dos pessimistas, dos isso. negativistas, entendeu? Essa é a fórmula que ajuda a ter, a aumentar a sua possibilidade de sucesso. Isso, as Não é o conexões, segredo de fazer sucesso, não. conexões, fazer Exato. conhecer mais pessoas, Isso. né? Goste de pessoas, entendeu? Saiba diferenciar as pessoas, porque tem Rede de uns apoio. sempre, sempre. Então, isso tudo aí, essa de conquistar os aliados, isso é Uhum. muito bacana. Vamos aproveitar aí da sua expertise, da sua experiência, e eu te pergunto, tem uma expressão que fala assim que empreender no Brasil é sangrar dentro de um tanque com tubarões. Pesada essa fala, não é? E verdadeira. E verdadeira. Você falou aí que sempre foi difícil empreender, não tem tempos mais fáceis ou mais difíceis. Mas hoje, né, diante do atual cenário no Brasil, com alta carga tributária, juros altos, muita burocracia, eu te peço, eu pediria a você, o que que você tem a dizer aí para quem? Para o jovem que está começando hoje, ou para quem não é um jovem, mas que está começando um negócio novo, que conselhos você dá para as pessoas? Que perspectivas que você vê aí pela frente, em termos de mercado? Que vem aí pela frente em termos de 2026? Fala aí, dá um spoiler aí para nós, Bom, Fábio. em primeiro lugar, qualifique-se muito, entendeu? Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, talvez eu ia ser um expert hoje em inteligência artificial, que eu acho que vai crescer demais. Tudo nosso vai estar baseado muito em inteligência artificial. Acho que vai ter um pulo aí. Já está tendo esse pulo, né? Em todas as áreas, em todos os segmentos. Segundo, uma coisa que todo jovem tinha que saber é que nada acontece de imediato. O imediatismo do jovem hoje está sendo um grande trava de desenvolvimento e gera frustração. Então, entenda e saiba colocar tudo a seu tempo. Entendeu? Tem tempo de plantar, tempo da planta crescer, tempo Ah, de colher, nada foi de um dia para o outro. E uma outra coisa que, além de combater esse imediatismo, além de se qualificar demais, é entender onde você tem gerido e descobrir alguma coisa que você faça com tesão, com prazer. Que aquilo que você faz com algo que você gosta, descubra o que você gosta, entendeu? Se você gosta de moda, tudo bem, monta uma confecção, você vai fazer coisas fantásticas. Se você gosta de comunicação, você vai cada vez aperfeiçoar e vai ser uma excelente comunicadora. Mas nunca gaste seu tempo em coisa que você não acredite ou que você não goste. Você nunca vai ter sucesso. Então, eu convivo com pessoas que são extremamente habilidosas em alguma área. E hoje, mais do que nunca, essa dica aqui é que o pequeno empreendedor, o cara que está começando hoje, ele tem que ser multifacetado. Ele tem que entender um pouquinho de, de trabalhista, um uhum. pouquinho de tributário, um pouquinho de relações humanas, um pouquinho de comércio, um pouquinho de contabilidade. Então ele tem que entender um pouco de cada, porque senão ele vai levar uma escorregada ali na esquina. Então, é difícil? É difícil. Mas em contrapartida, tem uma internet, tem uma inteligência artificial que te ajuda muito. Mas saiba navegar, ou seja, qualifique-se, entendeu? Não fique parado em joguinho. Esse negócio de joguinho não dá cama para ninguém. Sai do joguinho, sai da internet, sai do TikTok, sai do Instagram, tá? Olha um pouco, mas um pouco para você estar conectado.
mas não fique o tempo todo nisso, Perdendo entendeu? tempo com aquilo ali. Mundo real, vida real, entendeu? É Uhum. vender, receber, ver como é que funciona, é É porque gente, é olho no é olho, isso aí, é pé no é isso chão, mão aí, na é isso aí. massa. E não tenha medo de trabalhar, não. O trabalho só enobrece o homem, entendeu? Porque tem pessoas que têm medo ou vergonha. Nossa, deixa eu te falar, vergonha é roubar. Trabalhar nunca foi vergonha para ninguém. Então, arregaça as mangas, vai pro front, que o Brasil precisa de gente que põe a mão na massa, que trabalha. Hoje nós remuneramos técnicos de eletricidade, técnico de mecânica, mais do que certos engenheiros. Ah, Ou seja, o engenheiro está super qualificado. Ele fala, sim. não, mas eu não posso. Eu pegar na ferramenta, Hum, desmontar esse motor, não, eu sou engenheiro. Isso é coisa do mecânico. Mas quem resolve é o cara lá. Eu vou remunerar mais esse técnico que sabe fazer. O outro, não tenha medo, gente. Trabalhar isso aí é pôr a mão na massa, é pegar e fazer acontecer. Aí sim, pessoas de atitude, pessoas de ação, essa é que faz a diferença. Nunca tenha medo de pôr a mão na massa e nem de ter ação. Eu admiro muito pessoas que não têm medo de ir para cima, entendeu? Que pega o carro e que vai lá para outro lado e vai de manhã e volta no outro dia, já faz, acontece, aprende o que está fazendo, aprende com o colega, aprende com o outro, ajuda o outro a subir junto. Esse cara, ninguém segura. a minha mãe, você me fez lembrar da minha mãe. Minha mãe falava: olha, você tem que aprender a fazer até para você mandar. Não é você É, pensar que é você isso vai ter aí, quem faz para você, mas até para você mandar, até para você ensinar, você tem que saber. é Então, como isso é que você mesmo. vai ensinar ou como é que você vai cobrar aí um trabalho bem feito? É exatamente isso. Exatamente. Fábio, eu trouxe para você um pouquinho de Monte Carmelo através de produtos lá da nossa cidade. Eu sei que você é um amante de queijos. Monte Carmelo produz um queijo excepcional. Tem mais de um. Tem mais de um. Tem queijo Luana, tem queijo Carranca. E eu trouxe Ó, hoje o Carranca para você. Não sei se você já conhece. É um queijo feito com a técnica do pingo. É um queijo maravilhoso. Se você é um amante aí dos vinhos, vai ficar que delícia. maravilhoso esse queijinho aí com os vinhos que Já deu água você. na boca. Ah, é. Vai que você vai esperar chegar em casa para Muito experimentar. obrigado. E Monte Carmelo também é uma região produtora de cafés especiais, faz parte aí do percurso aí do Do Café do café do Cerrado, Cerrado, Café exato. do Cerrado. E hoje trouxe para você também um café de uma amiga, uma querida. Ela produz. Esse café dela aqui hoje, ele foi premiado em primeiro lugar na categoria que ele concorreu. É um café especial, que é para você também levar para sua casa e conhecer. Show de bola, muito obrigado. Muito honrado com os presentes. Ó, cheirando de longe agora. Cheirando de longe. Daí você tem, o sensorial desse café aí é maravilhoso. Sem dúvida. Muito obrigado pela gentileza. Fábio, eu te agradeço muito, foi um prazer, foi uma honra. Nós tivemos aqui hoje uma verdadeira aula de empreendedorismo, de liderança, de empatia, de missão pessoal, de propósito. Eu estou, muito obrigada mesmo, foi um prazer enorme e deixo aí você à vontade para fazer seus agradecimentos finais. Bom, eu queria deixar uma palavra aqui, porque um dos meus hobbies muito, eu viajo muito pelo mundo. Então, já rodei quase 100 países e eu acredito e tenho certeza, mais do que acreditar, é ter certeza de que nós estamos no país do futuro. Independente de quem quer que seja o político, quem é que venha nos governar, quem é o que vai sair por trás daquela porta. Nós estamos no lugar certo. Temos aqui que trabalhar muito. O Brasil é um país extremamente jovem, um país que tem tudo para dar certo. E depende muito mais da gente do que do pessoal de Brasília. Então, vamos arregaçar as mangas, fazer nossa parte, porque isso aqui tem que dar certo e vai dar certo. Vai sim, com certeza. Bom, é o pessoal de casa, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no nosso canal, no endereço que aparece aqui na telinha e, acima de tudo, compartilhe esse conteúdo com pessoas que possam se beneficiar dele. Um beijo e até a próxima!